Olá, pessoal! Está começando hoje um novo episódio do podcast Bola Toda. E a bola vai continuar rolando na nossa cidade. E para ela rolar, eu preciso que você fique atento, porque hoje tem um papo muito interessante. Nós vamos falar da UNILA, a importância da Universidade Federal no Brasil, né? Oh, que papo legal! Solta a vinheta! Gente, eu tô aqui com a minha professora, reitora da UNILA, né? A bola tá com você, professora. Mas fala quem é a nossa professora. Tá bom. Obrigada. Oi, pessoal. Que bom estar aqui, professor Júlio. Obrigada pelo convite. Eu me chamo Diana Araújo Pereira, sou atualmente reitora da UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a nossa Universidade Federal aqui de Foz do Iguaçu, que ao mesmo tempo que está em Foz do Iguaçu, está aberta também para toda a América Latina e o Caribe. Eu sou professora da UNILA desde 2010, ou seja, desde a sua criação, a sua fundação, e venho trabalhando durante esses últimos 15 anos na construção da universidade. A minha área de formação são as letras. Eu estudei português e espanhol, fui me especializando na literatura, meu mestrado, doutorado na área de literatura, de poesia. E, ultimamente, também, desde que eu estou na UNILA, eu venho pesquisando e atuando numa área nova que a gente chama de mediação cultural. E acho que para começar é isso. Obrigado, professora. Pode deixar a bola aí. Tá bom. Então, professora, qual a importância da Universidade Federal no Brasil? Qual a importância que ela tem para a população, para a nossa... Nossa, muitas importâncias, né? É. A Universidade Pública Federal, além de que, só pelo fato dela ser gratuita e ser cada vez mais inclusiva, ela já cumpre um papel social importantíssimo, né? Mas tem muitas camadas na dimensão de atuação dessas universidades. Hoje, principalmente depois do REUNE, que foi aquela política do governo que expandiu as universidades, tirou as universidades apenas das capitais, né, levou as universidades para o interior do país e trouxe as universidades, então, para as fronteiras do país, né? Esse é um processo que vai abrindo o Brasil, ampliando a dimensão do Brasil, inclusive para além, a dimensão política, quero dizer, e acadêmica, e científica, e cultural. E inclusão, né? E a isso aí inclusão. passa a ser uma maior inclusão que nós já Claro. tivemos das universidades na população mais distante, né? Porque Exato. a universidade ela ficava só nas capitais, né? Isso, ela ficava nas capitais. E aí quem estava aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, ou quem estava em outras cidades, aqui em Foz a gente ainda tem a UniOeste, que é uma estadual, que tem vários cursos, né? Mas tem muitas cidades onde todo mundo tinha que se deslocar do interior para a capital para conseguir estudar, né? Então, essas distâncias vêm sendo reduzidas na medida que a gente traz a universidade para dentro do país. As universidades e os institutos federais, né? Ou seja, a educação superior, a educação pública. Então, esse processo de expansão é fundamental, porque vai construindo, vai abrindo o Brasil e vai ampliando o Brasil e vai incluindo o Brasil. Sabe, lembra daquela música da Elis Regina? O Brasil não conhece o Brasil? A gente ainda vive muito isso, né? Vive muito. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil das capitais conhece muito pouco do resto do Brasil, que é a sua maior parte, na verdade. Agora que você deu uma deixa e você vê a universidade para cá, mas não se discutiu com os moradores de Foz quais os cursos que nós deveríamos ter aqui. Então, essa é uma das políticas que eu acho que nós ainda estamos muito, mas muito atrasados mesmo, que é trazer a discussão para toda a sociedade. Ela tem que dizer o que ela quer para ela, e não impor a gente determinadas coisas que a gente, de repente, não tem sentido, né? Mas alguns cursos da UNILA foram demandados pela comunidade local. Alguns cursos, sim. Por exemplo, medicina. O nosso primeiro reitor era
taxativamente contra ter curso de medicina na UNILA. Licenciaturas. A gente não tinha também nenhuma intenção de ter licenciatura, ou seja, formação de professores. E no tempo, a medicina acabou entrando, e essa é uma demanda antiga de Foz do Iguaçu, não é? O curso de medicina, e algumas licenciaturas também, porque a UNILA, ela tem um compromisso que é sempre muito dual. Ela tem um compromisso com a fronteira, com a sua localidade, Foz do Iguaçu, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ter um compromisso com toda a região, até o Caribe. E isso não é tão simples de medir, né? Mas sim, eu acho que é uma sugestão que a gente pode levar para pensar e avaliar, porque a UNILA está nesse momento de ampliação. A gente está, felizmente, depois de muito tempo de estagnação, a gente está conseguindo crescer e ampliar e fortalecer a universidade. Então, podemos, por exemplo, pensar numa consulta a respeito de novos cursos, do interesse local. Isso pode ser uma ideia boa. Você veja que, por exemplo, você está colocando umas coisas assim, interessantes, né? Por exemplo, tem muita gente que às vezes fala assim, por que tem que estrangeiro estudar na UNILA? Mas a importância, isso que o pessoal não consegue entender, o Brasil ele tem que fazer a parte dele social com o mundo, que assim como tem muito estudante brasileiro que vai estudar lá em Harvard, que vai estudar em Barcelona, não é? Quer dizer, isso faz parte. Eu acho que quando você tem recurso, se você é um país que tem mais recursos, você tem que ajudar os países que têm menos recursos. Exato. Né? Quer dizer, essa falta de entendimento da sociedade, né, que é complicado. Né? E aí eu volto na sua primeira pergunta, né? Qual a importância da universidade? Hoje, a universidade pública é bastante diferente da universidade de 10 anos atrás ou de 20 anos atrás. Isso é muito perceptível. Você entra numa sala de aula e você tem hoje diversidade dentro de qualquer sala de aula do Brasil, porque a gente tem uma política inclusiva. Então, a gente tem toda uma política de cotas raciais, né? Hoje, inclusive, foi criada a Universidade Indígena, a primeira Universidade Indígena do Brasil. É um projeto interessantíssimo. Né? Então, a gente tem uma mudança muito forte do perfil da universidade. Hoje, a gente está começando a implementar, já que a gente já sanou esse problema, entre aspas, né, da inclusão de estudantes, agora tem toda uma política pressionando por cotas para professores também, né, para que a gente tenha diversidade também em quem ensina, não só para quem aprende. Então, a universidade vem se redesenhando. E viver a diversidade não é coisa simples. Não é. O exercício da democracia, a gente conversava ali fora, né? O exercício da democracia é um exercício muito difícil, porque significa você ouvir, ser capaz de escutar e respeitar opiniões divergentes da sua própria, né? Agora, isso na UNILA fica ainda mais intensificado, porque na UNILA a gente tem hoje mais de 30 nacionalidades. 7% dos nossos estudantes são estudantes indígenas. Então, a gente tem um grupo social ali dentro extremamente diverso. E isso é muito importante, porque além do exercício de democracia que a gente precisa aprender para convivência, para ter uma convivência pacífica, para ter cooperação, a gente também precisa aprender como é que eu vou dizer isso? A gente precisa aprender uma série de atitudes, a gente precisa desenvolver atitudes pessoais para essa convivência. Então, todas essas dimensões, né, do desenvolvimento social e também pessoal estão colocados na universidade hoje, e na UNILA muito em particular. Então, é muito importante para o Brasil que a gente hoje possa receber estudantes de mais de 30 nacionalidades, porque eles vão voltar depois para os seus países com essas relações construídas, que são relações acadêmicas, científicas, culturais, mas também são relações afetivas. Isso faz toda a diferença. Faz diferença porque a gente acha que não aprende, mas a gente aprende com o povo indígena. Claro, entendeu? Que sim. Então, essa diversidade, se a gente souber aproveitar essa diversidade, a gente acaba aprendendo também. E as pessoas têm uma certa rejeição a essa mudança, esse estado, né, de conhecimento, de percepção da sociedade. E esse acho que é um dos fatores que mais dificulta, né? E a gente hoje fala tanto em inovação.
Porque a inovação é muito importante, né? Inovar, tudo isso agora é uma palavra da moda. Mas a inovação, ela precisa justamente de um ambiente criativo. E um ambiente criativo é aquele que está fora da casinha, né? Então, se você tem um ambiente diverso, você tem um ambiente propício à inovação, em todos os níveis, não só tecnológica. A inovação educacional, a inovação cultural. Então, a UNILA tem um papel muito importante no desenvolvimento da educação superior do Brasil e da região latino-americana e caribenha. Agora, o que eu observo, não sei se a senhora observa isso, eu vejo que a sociedade, principalmente os órgãos públicos, a sociedade como um todo, ela ainda não aprendeu a usar a importância das universidades dentro das discussões dos problemas que estão dentro da nossa sociedade. Se vamos discutir sobre problema na educação, problema das pessoas de rua, né? Se vamos discutir o transporte, por que não trazer esses cientistas para discutir? Eu percebo que ainda há uma distância muito grande dos órgãos públicos com a universidade. Qual é a tua opinião sobre isso? Concordo plenamente. Eu acho que a gente tem uma via de mão dupla aí que precisa ser melhorada, né? Tanto dos poderes locais, do município, do estado, chamarem a universidade, chamarem essa grande capacidade técnica, essa capacidade pessoal que a gente tem para trabalhar junto pelo bem público, né? Acho que falta isso. E também acho que falta, fazendo a nossa meia-culpa, falta também que a universidade se movimente mais para fora. Então, eu acho que são esses dois, essa via de mão dupla que a gente precisa melhorar. Então, a universidade vem fazendo isso também. Há uma política nacional, uma política federal que induz nesse processo que a gente chama de curricularização da extensão ou inserção curricular da extensão, que é exatamente a universidade construir seus conhecimentos fora da sala de aula. No posto de saúde, nos equipamentos sociais, na praça, né? Mas a universidade e o professor com seus alunos agirem, atuarem na sociedade. Então, a gente vem fazendo esse esforço e também esperamos que os poderes locais nos convidem e a gente consiga, de fato, trabalhar junto, né? Seria o ideal. Eu vejo, assim, um gap muito grande da falta de entendimento de se usar. Isso. Porque nós temos a UNILA é fora de série, até uma UniOeste também. Sim. Temos também universidade privada também que pode contribuir. E eu vejo que o pessoal ainda tem uma certa resistência. Eu vi lá uma entrevista do presidente da Câmara, do vice-presidente, que foram lá para uma cidade em Santa Catarina para ver a questão das pessoas de rua, né, dos mendigos. Poxa, sim. Nós temos aqui pessoas com muita capacidade, sim, mas muita mesmo. Tem professores formados em sociologia, né? Sim, quer dizer, sociólogo, antropólogo, temos psicólogo, médico, temos cientista para tudo. Sim. E aí não se aproveita, vai buscar é uma cidade que não tem nada a ver com a gente, porque nós somos uma cidade de fronteira, uma cidade que tem outros problemas totalmente diferentes. Sim. Né? Sim. Então, quer dizer, a universidade, e a UNILA tem uma vantagem, por ela ter um monte de gente com muita formação, né? Tem paraguaio, argentino, uruguaio, mexicano, chileno, né? Caribenho, sim, quer dizer, tem, né, venezuelano, quer dizer, tem uma população universal, né, dentro do contexto, né? Então, são pessoas que têm uma capacidade de entendimento até melhor do que a gente. E aí não aproveita, sabe? Eu fico assim, às vezes, triste com isso. Então, mas a gente vai pouco a pouco mudando, porque há uma cultura também, há uma cultura instalada de que a universidade é como se fosse uma torre de marfim, né? Tem um pouco essa visão antiga. Essa resistência, né? Essa tradição. E a gente tem que ir pouco a pouco aproximando a universidade e a construção do conhecimento, né? Aproximando isso da comunidade, né? Como parte do viver cotidiano, né? Do desenvolvimento local. Então é todo um trabalho que eu acho que vem sendo induzido já de algumas décadas para cá e a gente vai pouco a pouco. Ultimamente a gente criou uma rede
criamos uma rede de universidades e institutos federais na faixa de fronteira. Então, puxando um pouquinho para a nossa fronteira, né? A gente tem quase 17 mil quilômetros de fronteira no Brasil, com 10 países da América Latina. Então, a gente poderia trabalhar essa fronteira de uma maneira muito mais interessante do que a gente faz hoje, né? A fronteira para as universidades não precisa e não deveria ser um problema, deveria ser um campo de atuação, deveria ser um laboratório de experimentação e de inovação, né? Então, a gente vem trabalhando nessa direção. Já temos uma rede formada com institutos federais, com universidades, desde Roraima até a fronteira sul, e pouco a pouco a gente está aproximando essa rede dos ministérios. Então, tivemos já várias reuniões com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o próprio Ministério da Educação. Então, para ir ajudando, porque tem alguma pesquisa que agora eu não vou lembrar de quando que afirmava que mais de 70% das políticas públicas são criadas dentro das universidades. Então, a gente é indutora também de políticas públicas, né? Então, vamos ver se com essa rede a gente vai também aproximando a relação com os municípios, aí nesse caso, mais concretamente das fronteiras do Brasil. Eu vou passar um vídeo só mais como observação, e eu queria que você assistisse com seu olhar de reitor, né? Eu quero chamar o nosso primeiro convidado que vai participar com a gente, o Cláudio Maia. Ele é professor de língua portuguesa. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem. É um prazer conversar com você no Conexão Futura de hoje. Cláudio, você passou por um momento de estresse, depressão. Eu gostaria que você me dissesse como você começou a perceber que a rotina do seu trabalho, esse esgotamento da profissão, estava realmente afetando a sua saúde. O prazer é meu, primeiramente, tá? É o seguinte, eu sou filho de professores, né? Minha mãe é professora, meu pai é professor, e eu já conhecia, né, a questão dos salários baixos, dos alunos desinteressados. Eu sabia que esses problemas da violência já existiam. No entanto, existia um outro problema que eu não conhecia, né? Que eu fui conhecer na rede pública estadual do Rio de Janeiro, né? A clientela, o que foi me deixando chateado foi a clientela, né? Que eles sofrem violência de todos os lados, falta amor, falta cultura, falta comida, falta respeito, falta carinho. Eu tive alunos que se suicidaram, tive umas coisas bem tristes, né? Eu vivenciei. E acho que se o professor ele não se cuidar, ele pode cair. A partir do momento que ele se envolve, né, ele pode cair. Porque conviver com tudo isso machuca, intriga, faz o sujeito se questionar o tempo inteiro. Qual a minha participação? Onde posso fazer a diferença? Você entra para dar aula de redação, de língua portuguesa, e de repente você vê que aquilo ali é muito pouco para eles, porque eles são carentes de tudo. Você teve depressão, Cláudio, você teve depressão? Positivo. E em algum momento essa sensação de fracasso pode ter sido, na sua opinião, o que desencadeou isso tudo, né? Você se deparou com uma realidade, de certa forma, surpreendente para você. Positivo, com certeza foi isso. O que eu falei, a violência, o salário baixo. O professor que quer entrar hoje na rede pública principalmente, ele sabe que vai encontrar isso, né? Infelizmente, isso já faz parte. E que sinais, Cláudio, você começou a perceber que alguma coisa estava acontecendo? Além da angústia, do cansaço, como é que você despertou para o problema e falou, não, agora eu preciso de ajuda? Na realidade, não fui eu. Eu achava simplesmente que eu estava triste, angustiado, cansado, né? Foi uma professora que descobriu que eu andava muito triste e me orientou, né, a procurar um médico, a procurar um psiquiatra. Um psiquiatra, uma psicóloga. Eu, no momento, até não acreditei. Depois eu fui vendo, né, com os problemas também pessoais, né, juntei os dois problemas e realmente procurei um médico. Eu vou trazer a conversa aqui para o estúdio novamente. Cláudio, vou pedir para você continuar acompanhando. Liane, o Cláudio... Então, professora,
Essa é uma realidade do Brasil, né? Sim. Todas as escolas, os professores com baixo salário, e aí pega uma população extremamente pobre, e aí não tem nem condição de comprar, às vezes, um material, né? Enfim, eu gostaria de comentar um outro detalhe também, né? É muito curioso como o Cláudio, o professor que está aqui fazendo seu relato, ele tenta levar o seu problema individual de saúde mental, de depressão, para uma análise da conjuntura, para uma análise social. Sim. E a apresentadora não deixa. Ela puxa ele para... Não, mas como foi que você soube que ficou doente? Quer dizer, no fundo, o que ele estava querendo dizer ali, eu acho que naqueles segundos que eu consegui ouvir aqui com você, a impressão que eu tenho, a minha percepção, é de que a desigualdade social causa problemas de saúde mental. Não é somente individual. A tua percepção está corretíssima. Essa foi a minha percepção também. Não é? A desigualdade social causa problemas mentais em todo mundo. Obviamente, se você entra numa sala de aula, os teus alunos estão com fome, não tem o material, não tem nem horizonte de futuro, que é outra coisa que eu acho que está faltando muito para a nossa juventude. Sonhar. E ter a capacidade de vislumbrar um horizonte futuro que não seja derrotista, apocalíptico, né? Que não seja do fim do mundo. Porque toda a discussão ambiental, toda a discussão socioambiental, inclusive, leva a gente para achar que o mundo está de mal a pior e não tem mais jeito, acabou. Então, para que eu vou fazer um esforço? Para que eu vou me sentir motivada? Para fazer o quê se não tem nada para fazer, se é assim mesmo, ponto final, né? Então, acho que está faltando também que a gente consiga motivar a nossa juventude a voltar a sonhar, a voltar a ter expectativas, a voltar a se sentir amparada. E quem dá esse amparo, no fundo, são as políticas públicas. Então, com esse nível de desigualdade social que o Brasil tem, como que a gente não vai ter problemas de saúde mental na sala de aula, na escola, na universidade, que não são uma ilha? A escola, a universidade são lugares que condensam, que juntam os problemas que estão fora dela. Eu trouxe essa questão para você, professora, porque eu vejo na Unila, por exemplo, você traz alunos de outro contexto social, e aí tão distante da família, e esses alunos devem passar por problemas de depressão, e aí não tem a mesma qualidade de vida que aqui tem. Aqui o Brasil tem, por mais que queira, é melhor que o país dele, né? Então, você vê, deve haver vários conflitos que esses alunos passam, e como é que você lidar com isso? Como é que a universidade consegue construir e amenizar esse sofrimento desses alunos? Sim, a gente tem estruturas para isso, tem políticas para isso, tem orçamento para isso, né? A gente tem uma pró-reitoria de assistência estudantil, a gente desde dezembro de 2023 construiu uma secretaria de ações afirmativas e equidade, então tem uma série de políticas que poderia ficar falando muito tempo. Agora a gente está, por exemplo, colocando mais ênfase, tentando priorizar, por exemplo, o setor de esportes, que estava abandonado na universidade, então a gente está tentando recuperar o esporte, porque o que mantém esses alunos aqui e o que mantém eles, de alguma maneira, nesse equilíbrio difícil, né, vou retomar a minha própria fala, é o sonho que eles trazem. Porque você não sai de Honduras, você não sai do Haiti para vir para Foz do Iguaçu se você não tem um sonho, um ideal que seja se formar, que seja voltar para casa, comprar uma casa para os seus pais, ajudar na família. Você tem aquele ímpeto e aquela motivação, e isso mantém eles aqui. E tem um outro fator que eu acho que mantém eles aqui e ajuda também nesse equilíbrio, que é o senso de comunidade. Os estudantes normalmente se organizam por nacionalidades. Então, você tem o coletivo haitiano, você tem o coletivo colombiano, e eles
com isso vão criando também as suas estratégias de cozinhar, a gastronomia, a comida, que eu sinto tanta saudade daquele peixe. Os alunos indígenas sentem muita saudade do peixe. Então, eles conseguem, de alguma maneira, que o peixe chegue até aqui, a farinha. Então, de fato, não é simples, não é fácil acomodar essas diferenças, construir sinergia a partir dessas diferenças. Não é fácil. A UNILA, como instituição, faz os seus movimentos, tem as suas políticas, tem as suas estruturas, mas as próprias comunidades, os próprios estudantes também vão construindo a sua resiliência, né? Eles também vão construindo a sua capacidade de resiliência, que eu acho que estão ancoradas nesses dois lados. O sonho de retornar melhor e ajudar a família e a comunidade que eles constroem aqui. E é interessante, professor, que você está falando, né? Que às vezes muitas pessoas, às vezes estão conversando num barzinho, num restaurante, alguma coisa. Eu sou contra esse negócio de ter restaurante para estudante, a universidade para... O pessoal não tem noção, né? Não. Do que é dar qualidade de vida para esse estudante. Se a gente não der qualidade de vida, como é que ele vai sonhar? E olha que qualidade de vida nesse caso é o mais básico, é o mais básico. Porque restaurante universitário é você não ir para a aula com fome. Com fome. Eu acho que não tem nada mais básico do que isso, né? Mas você viu que na entrevista lá desse professor, ele observou que muitos alunos chegam na escola pública não sem ter o que comer. Mas isso no Brasil é histórico. Muitas crianças vão para a escola porque tem a merenda. E a merenda é, às vezes, a única alimentação daquela criança. A gente tem uma realidade social ainda muito dura, muito desigual. Isso. Você vê que no Congresso agora o Fernando Haddad pediu para taxar as PET, as grandes fortunas. Você vê o lobby deles são muito grandes. Exato. Né? Eu estava discutindo uma vez com um grupo de pessoas, né? E ele fala, porque falando mal da Bolsa Família. Porque Bolsa Família... Você falou assim, é engraçado, né? Eu já estive na Suíça, dei palestra na Suíça, na França. Fala na Suíça, para cada filho, o cara tem direito a 500 euros. Exatamente. E aí você vê como é que... Aí eu falei assim, mas engraçado, o agronegócio recebe milhões do governo federal. Isso pode. Exatamente. Né? Aí eles podem comprar maquinário, podem comprar tudo. Exato. Mas então o governo não pode dar. Aí o pé de meia, que é uma atitude maravilhosa. Eu não acho pouco. Exato. Entendeu? E nego acha, não, eu sou contra. Como que você vai ser contra isso? Né? Você vê isso aí, por favor. Você é contra pé de meia, mas é a favor da isenção de imposto para jet ski. Né? Então, são contradições que são difíceis, né? Difíceis, né? São muito difíceis de lidar. Mas você falando isso, eu me lembrei, a gente tem uma técnica administrativa na UNILA que está retornando do seu estágio, ela está fazendo doutorado, retornando da Dinamarca. E ela chega e fala, professora, na Dinamarca todo estudante recebe salário para estudar. Recebe salário. Eles só estudam e recebem o seu salário. 970 euros, se não me engano. Exato. E a gente aqui acha demais pagar uma Bolsa Família. Uma Bolsa Família. É difícil, né? Como é que a gente vai chegar a ser uma Dinamarca? Né? Que é o que todo mundo gostaria, que o Brasil crescesse, que se desenvolvesse. Mas a gente precisa agir para isso e criar políticas coerentes com essa realidade, né? Você sabe, professor, eu trouxe a secretária de Educação aqui e trouxe uma discussão para ela de como que é a educação na Dinamarca, né? Para cada 10 alunos você tem um tutor. Então, se você tem 40 alunos, você tem um professor com 4 tutores. Aqui no Brasil, você tem um professor que toma conta de 40 alunos. Aí se tem aluno com TEA, TDAH, dislexia, descalculia, entendeu? Sem diagnóstico, como que um professor desse, aí aluno com problemas familiares, problemas de nutricional, são vários fatores.
E aí eu propus a ela, por que não fazer uma discussão? Vamos trazer a universidade, convida a universidade para discutir como que a gente pode fazer uma educação inclusiva em Foz do Iguaçu, uma educação melhor, para a gente melhorar os nossos estudantes, ser o exemplo, essa cidade ser um exemplo para a cidade. Perfeito. Mas, quer dizer, o pessoal ainda tem essa dificuldade de trazer essa discussão, né? No fundo, eu acho que a gente tem, o ser humano, né? Muita dificuldade de fazer as coisas de um jeito diferente. A gente tem uma tendência a querer manter sempre as coisas como são. E não dá, né? Essa política de inclusão dos estudantes, por exemplo, com deficiência na universidade, estudantes indígenas na universidade, isso necessariamente altera a dinâmica de qualquer relação que se estabeleça dentro da sala de aula, dentro da universidade. Altera essa dinâmica. A questão é como a gente, que não foi formada nesse ambiente, nesse universo, né? A gente não, eu venho, todo mundo, acho que todos os professores da UNILA, das escolas, a gente vem de um ambiente escolar muito mais homogêneo, muito mais tradicional, era você com seus vizinhos ali na sala de aula. Como é que a gente se transforma de alguma maneira, né? E consegue aprender a lidar com essa nova dimensão, com essas relações que estão postas dentro do universo escolar. Não é simples, mas a gente precisa fazer. E a gente não vai se preparar primeiro, fazer depois. A gente vai fazendo e vai ter que ir se preparando à medida que as dinâmicas vão sendo alteradas, porque senão a gente nunca vai sair do mesmo lugar. O acesso à internet, né? Você vê que não é todo mundo que tem acesso à internet. Né? Então você vai com aquela população mais desprovida de recursos, ela não tem acesso à internet, que um aluno que quer que o pai é o filho de um professor, ou filho de um médico, ou filho de um dentista, ou filho de um motorista, que tem uma certa condição um pouquinho acima da média, esse ele vai ter um celular com internet, alguma coisa, ele vai ter acesso. Sim. Então esse acesso também da informação, que a informação é tudo. Eu não sei como é que acontece com os estudantes da UNILA, né? Lá tem internet gratuita, ele tem acesso, né? Tem tudo. Tem. Os estudantes da UNILA têm acesso à internet gratuita e tem os laboratórios de informática, tem os laboratórios. Mas aonde eles dormem lá no lá eles têm também. A gente tem um alojamento onde os alunos conseguem ficar durante um período, na verdade 1 ano, os 2 primeiros semestres. Eles não moram lá todo o tempo. A intenção era essa, né, de que estudantes que chegam de fora da região, de fora da cidade, tivessem um período de acomodação na cidade e pudessem depois se organizar. Então, existem os auxílios que também o aluno recebe para sair do alojamento e fazer sua república, que é o que normalmente acontece, é o mais tradicional, né? Alugam um lugar e vão dividindo e vão se organizando. Mas nesses espaços, sim, a gente tem tanto no alojamento como em todas as unidades onde a universidade funciona, em todas elas sempre tem um laboratório de informática. Imagina se a gente chegasse a esse nível de cada aluno que estudasse na Universidade Federal ganhasse um salário decente para estudar. Seria um avanço assim. Vou contar para você que no comecinho da UNILA a gente chegou perto disso, porque a gente era uma universidade ainda muito pequena, nós começamos com 300 estudantes. Nesse momento, cada estudante que chegava ganhava o seu laptop e ganhava uma bolsa bastante mais generosa. Né? No tempo, a gente vai crescendo, as políticas mudam também e é difícil sustentar aquilo que foi no início, né? Muito difícil mesmo, somente quando você pega um governo que não tem um entendimento da importância da universidade pública, né? Exatamente. E eu acho que nós temos que trazer essa discussão para a sociedade, sabe? Sim. O pessoal tem que entender quanto é relevante. O pé de meia, na realidade, tinha que ser um salário mínimo, no meu entendimento. O mínimo seria uma coisa assim. Então vamos começar taxando os super ricos, aí, porque a política pública precisa do orçamento, né? Orçamento, né? E o orçamento tem que sair de algum lugar. Então, e aí o pessoal, né, às vezes tem muita gente que a gente começa a falar, assim, a Dinamarca não é comunista, né? Não.
A Suíça também não é, né? Mas lá tem isso, né? Vai ver quanto você paga de imposto lá na Suíça, na Dinamarca. Exato. Né? Eu chego a me emocionar, porque é a realidade, né? Sim. Eu estava num hotel, eu fui dar uma palestra lá e o rapaz do hotel, ele era brasileiro. Ele ganhava 8.500 euros. E ele falou, eu não volto pro Brasil de jeito nenhum. Aí ele falou assim, eu tenho um apartamento, para cada filho eu recebo 500 euros. É uma vida muito mais fácil. Mais fácil. Não é luxo, é simplesmente você ter esse amparo social que o Estado te favorece, para você poder desenvolver as suas habilidades, né? Aí ele falou assim, professor, você vai ver, o pessoal daqui quase não anda de carro, porque tem transporte. A cada 5 minutos você vai ver que passa um ônibus. E os ônibus não são cheios. É isso. Lá no Rio, o senhor trabalhou no Rio, o senhor sabe. Sim. Uma lata de sardinha. Sim. E às vezes você leva 2 horas para você chegar no teu local de trabalho. Então você perde muito tempo dentro do transporte. Então você passa a ter ganho de vida. Então foi interessante o papo com ele. Então você vê, né? O quanto que a gente tem que avançar, né? Isso. A gente pode migrar, ir para fora para ter uma vida melhor. A gente pode tentar construir de outra maneira as coisas daqui, né? Para a gente melhorar a nossa realidade. Em Nova York, eles usam as ruas como estúdio cinematográfico, aquela todinha. Nós temos uma universidade aqui de cinema aqui, não é? Tem. E por que nós não usamos as nossas ruas para fazer como um meio de arrecadação? Qual é a dificuldade que a universidade tem de tentar trazer essa cultura aqui para a gente, para transformar Foz do Iguaçu num roteiro cinematográfico, como acontece em Nova York? Olha, comparar Foz com Nova York é um pouquinho, né, difícil. Difícil, mas vamos lá. Mas eles têm lá, eles fecham rua, né, e faz o... Mas isso, o cinema é uma indústria cara. A indústria do cinema é talvez a parte da indústria cultural mais cara. Você não faz um filme e fecha a rua e bota aquele monte de... Requer uma série de aparelhagens, de pessoas, de técnicos. Não é barato fazer cinema. Cinema é caro. Se a gente tiver, novamente, a condição de ter recurso, de ter financiamento, de ter esse interesse tanto no nível local, município, estadual, federal, aí a universidade acompanha. Não teríamos nenhum problema de acompanhar. Mas, de fato, não é simples. Cinema é caro. Fazer cinema é caro. E não existe uma política na universidade se pensar, por exemplo, o cinema na praça, a universidade trazer esses filmes, documentário para os bairros, seria uma forma de entretenimento e fazer, né? Às vezes, por exemplo, um documentário do bairro. Não tem uma política nesse sentido? A universidade nunca pensou em ter cinema na praça, por exemplo? A gente tem um projeto de extensão que já tem quase a idade da Unila, tem pelo menos 10 anos, que é mais ou menos isso, não é na praça. É dentro do cinema. Lembrar o nome do cinema. Estou tentando lembrar o nome. Ele entrou para o cinema há pouco tempo. No começo, ele era feito no alojamento. Quando o alojamento da Unila era um hotel que tinha ali na JK, já na Tancredo Neves, tinha ali uma moradia, era um hotel com chalés, ali ficavam os estudantes da Unila e ali acontecia. Estou tentando lembrar, Cineclube, meu Deus, estou tentando lembrar o nome do projeto, mas enfim. Esse projeto está aí há 10 anos e de um tempo para cá ele entrou no JL Shopping, sendo... gratuito, normalmente as sessões são gratuitas, num lugar bastante interessante, né? Então, assim, a gente tem movimentos, sim, nessa direção. E o curso de cinema organiza também, já tem vários anos, agora não vou lembrar quantos anos, a mostra, como chama? Oh, meu Deus! Três Fronteiras, Cinema Três Fronteiras, se eu não me engano, é o nome da mostra de cinema que eles organizam. Então, tem movimento.
É que talvez a gente não a nossa consegue dificuldade dessa divulgação? Por que não se tem divulgação? Será que não existe? Professor Júlio, eu nunca vi ninguém da RPC, por exemplo, indo lá fazer uma reportagem sobre a UNILA. Por que a gente nunca teve uma reportagem na RPC, por exemplo? Mas você já solicitou? Então, pois é. Então falta, eu acho que tem um ajuste, tem que ter um interesse da cidade também. Tem que ter um interesse da cidade, né? Concordo até contigo. pouco tempo atrás, a gente só tinha notícia negativa da UNILA. A gente só tinha reportagens negativas da UNILA. De uns anos para cá, isso vem mudando. Então, a gente teve boas reportagens sobre a UNILA em algumas... não foi na Massa, né? Na Rede Massa. Na Rede Massa, a gente teve uma série de reportagens sobre a UNILA muito bem feitas, muito cuidadosas e muito positivas. Então, algumas coisas vão mudando, mas vamos acompanhando. Porque isso que você está falando, já que tem um filme que passa no JL e é de graça, pelo que eu fiquei sabendo, cobrava R$5. Aí se cobra, eu já acho que fica difícil. Eu acho que teria que ser gratuito. Mas você está falando que é gratuito. Vamos verificar, porque eu não sei também. Na minha memória era de graça. Então, quer dizer, mas eu acho que a gente tem que levar a cultura nos bairros, né? Eu penso, né? Eu já até falei com o secretário de Cultura, dele pegar a Receita Federal tem aqueles homens, pega aquele homem, transforma num projetor e vai lá no bairro, passa o filme. Domingo no bairro Carimã, passa lá filme, a família toda anuncia, vai com carro de som, anuncia. Cinema na praça, gratuitamente. Então, eu fiz esse movimento dentro da Associação de Moradores de Niterói. E funciona muito bem, Funciona muito bem. Deixa eu lhe contar. O pessoal vinha com aquelas cadeiras de praia, sentava, aí tinha o pipoqueiro que passava ali, porque a gente anunciava, ele ia para vender pipoca. Então, até falei assim, você acaba criando uma economia circular em cima de uma coisa barata. E aí você tem lá aquele filme brasileiro eu sempre no lar dos idosos, no condomínio dos idosos, eu passo filme para ele. Levo o projetor e passo aquele cineasta brasileiro que era da roça, esqueci o nome dele agora. Bom, deixa eu lhe contar, enquanto você vai lembrando o nome do cineasta, que a gente está tentando adquirir na UNILA uma coisa muito parecida, que também é uma política do governo federal, do Ministério da Cultura, que é o Movicel, que é basicamente isso, uma Kombi, só que não é Kombi mais, né? É uma van trabalhada para levar cultura nos bairros. Pois é, massa. Então você entra na van, você tem ali livros, tem uma tela, tem ela está toda equipada, ela foi alterada, né? Para ser um mini equipamento cultural que consegue se deslocar para o interior. E a gente está na batalha aí tentando orçamento, que agora a gente tem que também ter orçamento de emendas parlamentares, por exemplo, né? Então a gente está tentando conseguir o recurso para comprar esse equipamento. Se a gente conseguir, a gente vai ter o Movicel da UNILA, que vai andar nos bairros, e não só nos bairros, né? A gente pode, inclusive, pensar nessa região oeste do Paraná, seria bem interessante. Eu acho isso... Tomara que dê certo. Dê certo. Mas eu esqueci do nome do cineasta brasileiro que passa filme da roça, né? Esqueci. E eu passo filme para eles lá. E eles adoram. É coisa simples, né? Sim. E que eu acho que a universidade pode, né? Não sei como é que é a dificuldade, mas... Fica uma ideia, você já aproveitava. Eu acho importante isso. Vamos levar as boas ideias. Hospital. Como está esse imbróglio? Esse hospital que vai para lá, vai para cá, volta. Então. E a gente não sabe se vai ser da federal ou se vai ser estadual. Bom,
A Unila precisa de um hospital universitário. Com certeza. Para desenvolver o curso de medicina, saúde coletiva, serviço social, biotecnologia. A gente tem vários cursos que se beneficiariam. E a cidade precisa de um hospital universitário, que ajudaria muito a saúde pública da cidade. Somente em grandes especialidades, né, que a gente não tem. O hospital universitário ele traz essa tecnologia. Né? Essa é uma área muito deficiente, né, em Foz do Iguaçu. A gente resolveu sair desse imbróglio, porque é exatamente essa sensação que a gente tem, né? A gente está há 2 anos e meio na gestão e há 2 anos e meio que a gente está tentando entender onde é que está o problema, porque todo mundo diz, ok, vamos fazer a federalização do hospital, mas na hora acaba não saindo. Então a gente já entendeu que talvez seja melhor a gente optar por um caminho que pode ser mais longo, mas que vai ser mais seguro, que é da gente realmente construir um hospital próprio. Então, a nossa decisão agora é partir, deixar esse campo do municipal e ir atrás de captar recurso para a gente construir um hospital próprio. Já temos o terreno para isso, né? Um terreno, inclusive, bem localizado, já temos o terreno e agora é construir, captar recursos para construir. Se quiserem federalizar o hospital municipal, a gente vai se recusar? Obviamente não. O hospital está aí, se for de interesse do município, se for de interesse da EBSER também, a gente aceita com certeza. A gente não quer recusar nenhum projeto, mas a gente já entendeu que é melhor a gente fazer um caminho mais seguro, e esse caminho mais seguro é aquele que a gente controle e tenha o controle de os desafios disso, né? Há pouco tempo vocês tiveram dificuldade, eu vi uma entrevista sua, que os estudantes ficaram sem o local para ter aula, lá no hospital, um negócio complicado, né? Se você tem uma... Né? Essa relação não é positiva, né? Isso não é positivo nem para o hospital, então, nem para a Unila. Nem para a Unila. E não é positivo para a cidade. Claro. Porque quem sofre é a cidade. Né? Não adianta essa politiquinha para lá e para cá, porque quem sofre mesmo é a população, é o nosso estudante que precisa de uma formação de qualidade, que precisa de um hospital, né? E a universidade ela tem que pensar para frente, né? Sim. Isso mesmo. Vocês têm a escola de música também, formação de música na Unila, né? Nós temos o curso de música. O curso de música. E a universidade nunca pensou em ter uma orquestra sinfônica dela? Eu acho que a gente ainda não teve fôlego para pensar nessa dimensão. A gente já chegou a ter um coro, né? A gente já teve, mas falta uma certa estrutura ainda, falta uma estruturação melhor, falta espaços e uma estruturação melhor mesmo, para a gente conseguir ter mais instrumentos, mais capacidade técnica, né? Então a gente está... Eu fiz faculdade de música. Eu gostaria muito, só quero dizer para você que eu adoraria que a gente tivesse uma orquestra. Vamos ver se a gente consegue chegar lá nos próximos anos. Eu fiz faculdade de música, né? Ah, que legal. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu até fiz uma pergunta, né? É a única faculdade que você tem que fazer o teste de aptidão. Pô, o cara vai fazer faculdade de medicina, não tem teste. O cara vai fazer engenharia, não tem mais. Música, o cara tinha. É verdade. Né? É verdade. E eu sou autodidata em música, eu nunca estudei em conservatório. Então, num dia da minha prova, tocaram a Baquiano do Vila Lobo. Eu tive que escrever a partitura e fazer o baixo da partitura. Quer dizer, aí, né? Bem exigente. Bem exigente, né? Você vê. E até eu tive professores fora de série, professores top das galáxias. Aí, no governo Figueiredo, ele nomeou o irmão dele, Guilherme Figueiredo. Ele pegou todos os professores que era top de linha, que tinha estudado na Rússia, na Polônia, na Tchecoslováquia. Demitiu todo mundo que era comunista. E ele considerava comunista. Nossa, desestruturou. Mas é aí a única faculdade que era à noite, eu trabalhava na Telerge, então era a única faculdade que eu podia fazer. E aí, o que aconteceu? Os professores não, Júlio, você fica tranquilo. Como você é um cara que estuda por conta própria, eu dou a matéria, você estuda, só vem aqui fazer a prova. Eu falei, tá ótimo, beleza.
ele descobriu e aí demitiu esses professores também. Nossa. Então foi uma loucura. E realmente, aí botou a faculdade no período de manhã e de tarde. Como é que eu ia estudar, trabalhar? Tá. Né? Então você vai desmantelando isso, né? Porque se você estudou música, você sabe, né? Durante o governo de Getúlio Vargas, a música foi política pública também. Política pública. Vinculada ao Ministério da Educação, né? Villa-Lobos fez isso. E a música tinha essa dimensão. A gente tinha aula de música nas nacional, escolas, né? Pois é. A gente tinha aula de música nas escolas, acabaram com isso. Foi se perdendo, né? Isso foi se perdendo. Uma pena. É uma pena mesmo. Eu sou das artes também, sou da escrita, sou da literatura. Então, eu acho que as artes são fundamentais. E você sabe que o meu professor de letras na universidade, eu tenho dislexia. E a minha dislexia eu faço confusão de B com V, para tu ter uma noção. E aí o professor pegou, ele reprovava quase todo mundo. Mas ele chegou na minha, eu tirei 4, eu estava reprovado. E ele falou assim, eu não consigo reprovar você. Mas por que, professor? Não, a tua escrita é uma desgraça. Mas você é muito participativo em sala de aula. Você consegue entender, eu não vou te reprovar. E ele foi e me aprovou. Eu fui aprovado em letras graças a ele. Então você vê como é, porque ele teve o entendimento. E naquela época não se conhecia nada sobre dislexia, não tinha nem tinha um acompanhamento, né? Hoje você teria tido um acompanhamento, o professor saberia disso, né? Sido menos traumático. Menos traumático, né? Quer dizer, você vê, né? E ele teve essa compreensão. Isso. E eu fui. A faculdade de música era uma coisa maravilhosa, né? Então, às vezes, quando não tinha aula, a gente descia, ia todo mundo, aí pegava o instrumento, a gente fazia um concertinho na hora lá, tocava o chorinho, era uma coisa maravilhosa. E eu tive arte cênica na faculdade. Que legal. E a coisa que eu mais gostava era ópera, né? Então, eu gostava de ópera. E eu tinha. A minha voz era tenor lírico, né? E eu tinha uma afinação. A professora de canto era a professora que afinava a voz de Roberto Carlos. E ela passou assim, não, eu vou dar aula gratuitamente para você. Eu passei a ter aula. Nossa, olha só, perdemos um cantor. Eu tive o privilégio, a Magna Taquiaferro, eu estava na casa dela, ela tocava o piano, eu do lado dela, sentado na cadeira com ela, tocando música para mim. Quer dizer, essas coisas legal. Assim. A Regina, ela foi a muitos concertos, porque eu ganhava convite, né? Para assistir a ópera, concerto no que legal. Isso faz falta aqui, né? Faz teatro falta, municipal. Sim. Sinto muita falta disso também. Falta. E o nosso teatro lá, Unila? Vai demorar, a gente não sabe quando, né? Vai demorar porque não está nessa primeira fase da obra, é uma segunda fase, é um teatro muito elaborado, então bastante caro. Vamos ver. Mas a Itaipu vai construir agora um teatro, né? Exato, mas aí não é mas acho que Unila, né? Sim, mas eu acho que a Unila vai poder usar, né? A sociedade vai poder usar, né? Sim, eu estou entendendo que eles vão construir para a cidade. A Unila está na cidade, então eu acho que é só uma questão de organização do uso, né? Porque vai ter muita demanda, né? Já que só vai ter esse, praticamente. Mas vamos ter a cidade, a percepção que eu tenho é que a cidade vai mudar muito. A gente tem o Pompidou, né, que é um projeto do Estado. E se a gente tiver, de fato, um Pompidou, que parece que vai avançando bem, a gente vai ter a Unila, o Pompidou, isso vai mudar completamente. Nós estamos também já voltamos a primeira sapata do Mega Centro Cultural, que é um projeto do Oscar Niemeyer, também que tem um acervo, nós temos um acervo assim... Eu acho que vai ser, né? Eu acho que a cidade daqui 5, 10 anos vai ser muito diferente. Vai ser diferente. Para melhor. Para melhor. Para melhor. E aí você vê, né, professora, como a importância da cultura para a sociedade, porque passa a ser um meio, uma válvula de escape, né? De diversão, distração, quer dizer... Sim. Também, mas não só, né? A cultura move economia, a cultura gera sim, sem falar isso, mas falando no aspecto mental, ela tem um impacto saudável, né? Sem dúvida. Esportes e cultura, né? Tudo aquilo que nos movimenta a nossa criatividade de alguma maneira, né? Movimenta o corpo, movimenta a criatividade.
são fundamentais para a nossa saúde mental, para a nossa convivência pacífica, para esse sentido de comunidade que a gente precisa ter. Não é cada um por si, não é? No esporte você tem que jogar num time, não é? Então essa visão de que você não está sozinho, você para tocar numa orquestra você tem que estar afinado com um monte de gente, não é? Então esse sentido do grupo, do coletivo, da grupalidade, a gente precisa muito também privilegiar, né? Nas nossas ações. E você acha que no caso da construção do hospital universitário, você acha que leva aqui uns 2, 3 anos ou mais? Bom, isso aí é difícil de dimensionar. O que eu posso dizer é que a gente já tem o terreno, a gente já tem um pequeno projeto, um esboço, digamos assim, de um projeto que nos coloca fases, né? Então a gente tem uma construção faseada, isso significa que a gente consegue construir uma primeira fase e já começar a usar, tendo recurso, constrói a segunda e vai ampliando como acontece à medida na USP, que a gente vai conseguindo ter o recurso. Então pode não ser tão longo assim o processo, assim. Pode ser que a gente consiga aí, não sei, eu não vou chutar número, mas talvez não seja tão longo assim, se a gente conseguir começar dessa maneira faseada, construindo uma primeira fase, depois a segunda, depois a terceira. E a Unila tem professores bons, né? Eu entrevistei o Roberto Almeida sobre saúde planetária e ele estava falando justamente isso, que a universidade tem que fazer compartimentos, aí faz uma parte, depois faz a outra. E aí eu entrevistei o Zarpelon também, né? Então, você vê que nós temos muitos profissionais assim, de alto nível dentro da universidade. Temos. E aí você imagina se a gente tiver um hospital universitário, o ganho que a cidade vai ter vai ser astronômico. Vai. Porque a gente vai ter especialidade top das galáxias. Não é? É a realidade mesmo. E é para isso que a gente está trabalhando bastante. E eu acho que sim, as perspectivas são boas. Eu acho que a gente tem que ter paciência e planejamento e ir tocando essa nova estratégia, né? Sair dessa questão, desse imbróglio local e construir um caminho próprio. Eu acho que essa decisão já faz muita diferença. Eu fico feliz com essa decisão, porque eu também entendo que o caminho é por aí. Eu acho que não dá para a universidade ficar esperando, entendeu? Essa politicazinha para lá e para cá e ir para uma coisa mais definitiva. Que o mais importante é a cidade e os nossos estudantes de medicina terem uma boa formação. Isso. Que a boa formação faz tudo, né? Exatamente. Boa formação faz tudo. Teatro, a gente depende também de um bom auditório, né? Sim. Né? Já falamos um pouco, né? Isso aí não tem como, né? E mestrado, doutorado, a Unila, ela já dá curso de mestrado, doutorado ou fica dependendo de apoio de outras universidades? Não, nós temos, se eu não me engano, 13 programas de mestrado e 2 de doutorado. Então, nós temos já bastante, alguma diversidade também, principalmente nos mestrados, né? Aí a gente já tem de praticamente todas as áreas. E doutorado, 2 áreas, que são energia e sustentabilidade, os dois são mais interdisciplinar, interdisciplinar energia e sustentabilidade, o outro integração contemporânea da América Latina. Então são 2 doutorados em áreas bastante diferentes e que são, enfim, bastante interessantes também para a região, né? Então a gente está avançando, nossa pretensão, obviamente, é abrir mais cursos de graduação, mais cursos de mestrado, mais doutorados nos próximos anos. A universidade está se reorganizando e se preparando para esse crescimento, que também tem a ver com o crescimento físico, né? Com as edificações, com ter espaço para desenvolver pesquisa. Antes isso tudo estava limitadíssimo na Unila. E agora a gente conseguindo ter uma sede própria, né, sem tantas restrições aí, tanto orçamentárias como de espaço mesmo, então a gente conseguindo ampliar o espaço da universidade, obviamente, o natural é que a gente amplie também o serviço que essa universidade presta para a sociedade. Professora, eu fico feliz porque eu entrevistei o Puran, né?
Curan é hoje professor e da UNILA. Eu fui estudante de medicina na UNILA. Eu conheci, é o filho do Amauri. Eu conheci ele pequeno. Ele, aí você vê, que cabeça, isso é criação da casa, né? Já temos dois da medicina, né? Da Geisa, exato, são 2 já que a gente tem. Criação da casa, né? Que isso é maravilhoso. Meu sonho é todos os cursos da UNILA ter egressos trabalhando nos cursos da UNILA. Aí sim a UNILA vai também dar um salto importante. Eu tenho uma esposa que ela é professora da UNILA, né? E ela forma muitos médicos. E aí viu no posto aí, esse aí é meu aluno, não sei o quê. Aí eu fui lá no Costa Cavalcante, aí era estudante seu esposa, doutora Regina? Sou. Foi minha professora, que não sei o quê. E aí, não é um orgulho isso? É um orgulho, é uma coisa... Um orgulho. É uma emoção. Para mim, é uma emoção muito grande, porque eu realmente me emociono. Eu fico feliz. É prata da casa. Você vê, né? O quanto... E a quantidade de profissionais da área da saúde, a saúde coletiva. Sim. Poucas pessoas entende o curso de saúde coletiva, a importância dela dentro desse arcabouço da saúde é importantíssimo, né, professora? Isso, e hoje a gente tem a saúde coletiva já abrindo uma especialização, que inclusive é uma especialização à distância, né, que alcança então o Brasil todo, né, então isso já são pequenos avanços que a gente vai construindo, mas o ideal é a gente chegar a ter um mestrado em saúde coletiva, né, um doutorado nessa área de saúde. São passos que a UNILA precisa dar, porque também a gente não é uma justificativa, mas com 15 anos a gente ainda está jovem, e a gente teve muitos problemas, muitos percalços nesses 15 anos, né? Agora retomando com fôlego, e esperamos, obviamente, que se permaneça dessa maneira, né? A gente continue tendo uma permanente gestão educacional no Brasil que dê importância às universidades, inclusive a UNILA, uma delas, né? Então, se a gente tiver esse futuro próximo, a UNILA vai crescer muito nos próximos anos. Uma vez eu estava discutindo, foi até com o secretário de saúde aqui, comparando. Aí eu falei assim, olha, eu conheci cidades que a saúde é um exemplo. E a população chega quase o mesmo número parecido com o de Foz. Só que o gestor do posto de saúde tem formação. Coisa que não ocorre em nossa cidade. Então eu fui mostrando a diferença. É totalmente diferente. Se você coloca um gestor que vai gerir um posto, mas que ele conhece sobre saúde, que ele sabe como controlar um estoque, tem uma série de fatores, né? Claro. Aí o pessoal coloca uma pessoa com baixa formação, com baixo conhecimento para gerir um posto de saúde. O que você quer? Você vai dizer que vai ser essa? Não vai ser, não tem como ser. Né, professor? E aí nós temos aí a saúde coletiva, são profissionais qualificados para gerir um posto. Tranquilo. Para gerir, para fazer a gestão da saúde. A gestão da saúde. Nossa, a gente precisa entender que tudo está relacionado, né? Tudo está relacionado. As coisas não existem isoladamente. Se o postinho está ruim, é porque tem também outras coisas em volta que fazem com que aquilo fique ruim ou melhore. Essa visão de conjunto, da articulação das políticas, que eu acho que também está fazendo muita falta. Então, eu estava discutindo, eu falei para ele, você tem aqui a linha do cuidado. Uma pessoa, ela cuida da linha do cuidado do idoso, do hipertenso, do diabético, da criança. Como que uma pessoa vai... Aí você vai lá em São Caetano do Sul, você tem 5 pessoas para cuidar da linha do cuidado do idoso. É outra visão. Outra categoria. Outra categoria. Então, o pessoal quer... Aí o pessoal reclama, falta médico, falta não sei o quê. Mas tem... o que você falou, é uma construção, são outros fatores. E não se discute. E aí nós temos aqui uma universidade
com uma capacidade de formação. Faz um edital para contratar esses profissionais que estão saindo daqui com alta formação para vir para trabalhar nessa. Porque aí você põe na linha do cuidado, você imagina se você põe um monte de formação de saúde coletiva ali dentro, o cara tem uma visão que ele vai lidar com números, com estatística, com formação. E hoje a gente já tem egressos do curso de saúde coletiva no Ministério da Saúde, a gente já tem egressos dando aula na própria Unila, então a gente já tem gente muito qualificada, inclusive já doutorados. É isso, é uma vontade política. Política, né? Uma vontade política, realmente. E a universidade, ela dá condição. Sim. Ela forma excelentes profissionais. Foz do Iguaçu é privilegiada de ter uma Unila. Eu penso dessa forma. Eu também. E eu acho que está faltando ainda. A Câmara de Vereadores, viu, vereador? O presidente da Câmara, começa a olhar diferente. Traga discussões, promova debate de educação, de saúde, convida a universidade. Faz uma emenda positiva para a universidade precisando de dinheiro lá, para botar lá o ônibus lá para circular cultura. Faz uma emenda positiva. Um vereador tem direito a 3 milhões de reais por ano, cara. O Movicel custa 600 mil. Aí, ó, 900 mil. Ô, vereador Adnan, você se formou na Unila, hein? Foi mestrado em economia, né, cara? Então, uma emenda positiva, ajuda a nossa universidade. Eu acho que é isso que está faltando. E além, o debate é importante, as consultas, mas a Unila pode fornecer assessorias. Ou seja, um apoio mais objetivo até. A gente tem a capacidade para oferecer assessorias para essas políticas públicas que precisam ser desenvolvidas ou melhoradas na região. Então, é só abrir as portas para nós e a gente vai se organizar para atender isso também. Eu assisti uma reportagem, até acho que foi da USBT, sobre 67% dos professores adoecidos na rede pública estadual. Sim. Aqui em Foz do Iguaçu, eu perguntei os números e não me informaram. Eu fiz entrevista com o Observatório Social de Foz do Iguaçu, ele falou assim, Júlio, 22 consultas, dessas 22 consultas só tive resposta de 2. Então não existe uma transparência. E nós temos uma quantidade absurda de professores afastados. Então você vê que por falta de discussão política, por que estão afastados? Como que a gente pode melhorar? E aí traz a universidade para discutir, isso que a gente está precisando. E aí, vereador Câmara, ó, vai lá, consulta, vamos trazer vocês para a universidade. Professora, eu quero me colocar à disposição no canal do podcast, qualquer assunto que você queira divulgar dentro da universidade, o Bola Todo se coloca à disposição, entendeu? De divulgar, se você tiver um folder, alguma coisa sobre esse cinema, eu posso, de vez em quando, colocar aqui na vinheta, nas redes sociais. Acho que a gente tem que divulgar mais isso, divulgar mais a universidade, os feitos que essa universidade tem, o quanto que ela traz de ganho para nossa cidade, tá? E bom, muito obrigada. Papo tá maravilhoso e eu vou pedir que você agora faça o encerramento, entendeu? Bom, eu gostei muito da nossa conversa, acho que foi muito boa, muito positiva, me fez também aprender um pouco dessa perspectiva que está fora, que a gente precisa também absorver. Vou levar daqui umas boas ideias, vou levar daqui também a proposta de trazer mais divulgação da Unila para cá, e agradeço a oportunidade, e a gente pode voltar a conversar em outros momentos, acho que seria muito bom. Muito obrigado. Então, você que acabou de assistir esse episódio, não se esqueça, viu, de tocar o sininho e de se inscrever no nosso canal. Mas compartilhe esse vídeo para você, para sua família. E aí eu vou desejar a você muita energia positiva para você e para sua família. Para a bola continuar rolando em Foz do Iguaçu, trazendo informações relevantes para a nossa sociedade. Até a próxima.